Senhor presidente, vereador Moisés Rossi, senhores vereadores, presentes na casa, servidores, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação a sessão da Câmara. Hoje, eu vou me dirigir especialmente para quem está fora do Parlamento e fora da Câmara Municipal. Porque ontem, dia 17, que também é o dia onde 29 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados no Pará, nós pudemos assistir pela televisão um show de tudo quanto não presta na política brasileira. Ontem, a Câmara dos Deputados admitiu o impedimento para a presidente Dilma, sem que houvesse crime de responsabilidade. Todos vocês que acompanham o nosso mandato, nesses quase 8 anos, são testemunhas de que nós sempre combatemos a política de alianças desenvolvida pelo PT. Ainda mais quando essas políticas de aliança tinham como parceiro prioritário o PMDB, um partido que tem os maiores corruptos da história política desse país. Fomos contrários 2 vezes à aliança que o PT fez para administrar a cidade de Bauru com o PMDB. No primeiro mandato, seguindo orientações de fora do ambiente político, os militantes de esquerda que ocupavam cargos e que sustentaram o governo do Rodrigo foram linchados e atirados do governo. A Major, o Pedro Romualdo e o Cláudio. Vereador Sandro, com o qual tive muitas divergências dentro do PT, nesses 36 anos, nós não podemos aceitar que um Congresso onde a maioria responde por crimes contra a economia popular, que são investigados pelo Ministério Público, possam vir a confiscar um mandato outorgado por 50 milhões de brasileiros. Isso não quer dizer que nós concordamos com a política do governo, mas nós não podemos esconder, nós não podemos nos recusar a combater todos os ataques às conquistas e aos direitos democráticos, conquistados em anos de luta pela classe trabalhadora desse país. A esquerda marxista, organização a qual eu pertenço, combateu durante anos dentro do PT a política de conciliação de classes, desenvolvida pelo lulopetismo. Não há como conciliar os interesses da maioria da classe trabalhadora e da juventude com uma burguesia decadente, atrasada, corrupta e que tem em todos os parlamentos um bando de vassalo, alguns por ignorância, outros comprado mesmo, para fazer o que fizeram no parlamento e no Congresso na data de ontem. Mas nem tudo nesse aspecto
pode ser analisado pelo lado ruim. Nós vimos as cidades do Brasil ocupadas pelo movimento operário, pelo movimento popular, pelo movimento social, lutando não para defender um governo, mas para defender as conquistas democráticas. E podem ter certeza de que nós vamos travar esse combate nas ruas, sem dar um instante de trégua para todos os reacionários que querem confiscar anos de luta da classe trabalhadora. À presidente Dilma e ao PT caberia uma tarefa. A tarefa de vir publicamente dizer que fará um giro pela esquerda, colocando no centro o combate pela reforma agrária, colocando no centro o combate contra os banqueiros e os rentistas, colocando no centro o combate pela reforma urbana, colocando no centro o combate contra as grandes empresas que mandam dinheiro para fora e fecham postos de trabalho no Brasil. Colocar no centro a estatização completa da Petrobras e chamar o povo para as ruas, para combater nas ruas, com todas as armas necessárias, em defesa dos direitos da classe, em defesa dos direitos democráticos. Hoje, nós temos um monte, centenas de abestalhados em redes sociais, saudando bolsonaros da vida. Um homem que ontem, na hora de proferir seu voto, fez uma saudação ao Ustra, um dos maiores torturadores desse país, e que, para dar causa à sua sandice, torturava mulheres, colocando ratos nas vaginas das mulheres. Como que alguém pode, vereador Sandro, saudar alguém como Jair Bolsonaro? Ontem foi um circo de horrores. Quem assistiu e acompanhou todo o processo de votação e for rigorosamente honesto, deve ter sentido uma vergonha dos representantes que estão na Câmara dos Deputados. Não pela posição que eles tiveram, não porque nós tenhamos que criticar essa posição, porque seria muita ilusão achar que um Congresso formado por corruptos, por quem foi financiado por grandes corporações de mídia, por quem foi financiado por grandes corporações do agronegócio, por quem foi financiado por grandes empresas, por quem foi financiado pelo crime organizado, pudesse votar de outra forma. O que nós vimos foi uma coja de bandoleiros e bandidos, do mais alto nível de periculosidade, atacar uma mulher que é presidente da República desse país. Nós estamos convencidos que quem pavimentou o caminho para essa situação foi a direção reformista do PT. Foi a direção que vendeu os seus princípios, vendeu os princípios originais para fazer a luta por cargos e por poder. E isso nós também vimos aqui na cidade de Bauru e vimos nessa Câmara Municipal. Eu não tenho apego a cargo, a nenhum cargo. Por isso
que eu tenho autoridade política e autoridade moral para vir nesse microfone, chamar os trabalhadores de Bauru, as trabalhadoras de Bauru, a olhar bem para aqueles que foram golpear a vontade soberana do povo desse país. E não golpearam por princípios, golpearam porque são mercenários da pior espécie. E podem ter certeza que o custo desse voto é um custo muito alto e que a classe trabalhadora, se não se organizar, se não se colocar na rua para combater com todas as armas disponíveis, pagará um preço muito alto por conta desse processo. Muito obrigado, senhor presidente.